Nós vamos falar nessa noite quão maravilhoso esse nome é. Amém? A mensagem, a penúltima mensagem que nós ouvimos foi sobre o amor de Deus, lembra? Uma mensagem bem de improviso, algo que Deus deu na hora, sobre o amor de Deus. Semana passada a gente ouviu sobre os mistérios insondáveis de Deus. E o amor de Deus é Cristo, os mistérios insondáveis de Cristo. Vou usar assim comparativo. Os mistérios insondáveis de Deus era Cristo, a qual a nós tem sido revelado. E eu creio que de alguma maneira nós vamos continuar nesse mesmo fluxo, nesse mesmo sentido. Amém? Nós vamos entender, sim, esse nome, o quão maravilhoso ele é. E muitos de nós temos experimentado, e ou às vezes nós queremos experimentar o quão maravilhoso esse nome é. Porque aquilo que é ligado a maravilhoso nos remete àquilo que é bom. Se é maravilhoso, é agradável. Se é agradável, logo eu quero, logo eu gosto, logo pode vir. Amém? Amém. Agora nós vamos entender também o quão poderoso esse nome é. Nós precisamos começar a crer que se ele deixou o céu, deixou a sua glória, ele se fez carne, ele habitou entre os homens. O menino se nasceu, se nos deu, amém? Tinha um objetivo, e a Bíblia diz, irmãos, que assim como a chuva cai, Isaías 55, assim como a chuva cai e cumpre o seu propósito de regar a terra, irmãos, a palavra do Senhor, quando ela vem, e o Senhor Jesus era a palavra encarnada, a palavra, irmãos, quando ela vem, ela não volta vazia. O apóstolo Paulo diz que nós somos o bom perfume de... Para quem? Para os que creem? Para todos. Só que ele faz uma diferenciação. Nós somos o bom perfume de Cristo. Uns para a salvação, outros para condenação. Os que creem para a salvação, os que não creem para a condenação. Porque a palavra de Deus ela não volta vazia, irmãos. Amém? Se a palavra de Deus vir ao teu encontro nessa noite e tu corresponder, tu corresponderá para a vida. Se tu não corresponder, tu corresponderá para a morte. Porque ela não volta vazia. Amém? Ela vem cumprir o seu propósito. Glória a Deus. E nós vamos descobrir, irmãos, quão poderoso esse nome é. E sim, as suas maravilhas estão ao nosso dispor. Agora o seu poder também está ao nosso dispor. As maravilhas são para usar a palavra assim, para que tu entenda assim, para nos agradar, para nos alegrar, para nos proporcionar momentos. Agora o poder, para que ele serve? Se as maravilhas têm esse intuito de nos alegrar, de nos livrar de algumas coisas. O poder de Deus, irmãos, ele tem um intuito de nos transformar. Aleluia! Esse poder, irmãos, que desceu e que nasceu de uma virgem concebida pelo poder do Espírito Santo. A Bíblia diz que esse menino, ele cresceu. Ele era chamado filho do único, unigênito. Ele abriu mão da sua glória, tomou a forma humana e ele foi crescendo. A Bíblia diz que ele não conheceu pecado. Por isso que ele disse que ele veio cumprir a lei. Amém? Ele veio cumprir toda a lei que o Senhor tinha estabelecido, para que ele se fizesse justiça, para que ele se fizesse substitutivo pelas nossas vidas, aqueles que viessem a crer. Amém? Chegou o momento que, mesmo sem pecado, ele se fez pecado, indo para a cruz. Porque está escrito, maldito é todo aquele que for pendurado no... Então ele foi para o madeiro. Ele se fez pecado, não havendo pecado nele. Ele cumpriu toda a justiça da lei. Para quê? Para que a ira de Deus que estava sobre o mundo fosse o quê? Aplacada. É isso que a palavra nos ensina, irmãos. Amém? É esse o poder que nos está proposto. Ele foi para a cruz. E como é que eu sei que essa oferta sacrificial substitutiva foi aceita por Deus? Qual é a prova cabal? A prova cabal veio no primeiro dia, no segundo
Em que dia que veio a prova que a oferta tinha sido aceita pelo Pai? Em qual dia, irmãos? No terceiro dia. Ao amanhecer de domingo, ele ressuscitou. Por isso que a Bíblia diz que ele é o primeiro dos mortos, o primeiro a ter ressuscitado. Amém? Ele conseguiu. Ele venceu. Porque a palavra de Deus não desce sobre a terra e volta vazia. Aleluia. Foi estabelecido que ele viria, cumpriria, sofreria e ressuscitaria. Eu ouvi um dado muito interessante hoje, eu nem consegui entrar na palavra ainda. Nós temos até as 9 horas. Não entrei no sentido de começar a ler, mas já entramos. Sossego. Eu li um dado muito interessante, porque nós sabemos, ou deveríamos saber, que o universo, sabe o universo? Não sabe, mas tu imagina. Planeta, galáxia e tudo mais aí. A Terra, tudo que existe, tudo. E a Bíblia diz que toda a criação, irmãos, toda a criação, ela proclama o que Deus fez. Mas os filhos não proclamam o que Deus fez, os filhos proclamam quem Deus é. A natureza não proclama quem Deus é, proclama quem Ele fez. Agora o Senhor veio estabelecer filhos para que os filhos proclamassem quem Ele é. Tens proclamado? Tens proclamado que Ele é santo, que Ele é misericordioso, que Ele é longânimo, que Ele é paciente, que Ele é bom, que Ele é justo, que Ele é fiel. Essa criação que foi criada, irmãos, será que Deus teve que empenhar poder para criar ela, sim ou não? A vez que Deus falou, haja, e não é agir, ouve. Haja e ouve. E eu estava lendo um dado, vamos ver se eu vou lembrar. Se fosse possível criar uma nave espacial que voasse a velocidade da luz, se não me engano, a velocidade da luz é 360 mil quilômetros por segundo. Também não consigo alcançar, é muita velocidade. Viajando nessa velocidade da luz. Se eu não me engano, o Super-Homem voa na velocidade da luz, né? Quem é que assistia o Super-Homem? Ele voava na velocidade da luz. Alguém pensava em dar um tiro e chegava antes do tiro. É a velocidade da luz, 360 mil quilômetros por um segundo. Esse tempo que eu estou falando aqui, meu Deus do céu, deve ter dado algumas voltas na Terra. De uma ponta a outra, de toda a criação, irmãos, os cientistas dizem que levaria 60 milhões de anos para alcançar essa distância. Amém? Eu acredito que eles erraram no cálculo, deve ser um pouquinho mais longe. Mas sim, a criação tem um fim. Amém? Irmãos, o princípio de eternidade, de eterno, de infinito é somente Deus. A criação foi criada com limites. Leia Jó. Deus falou, Jó, onde é que tu estavas quando eu coloquei os limites? No céu, nas águas, nas estrelas, nos astros, em tudo. Amém? Onde eu quero chegar, irmãos? Que um poder ainda maior Deus terá e está e estará empregando para me transformar e para te transformar. Amém? E Deus tem esse poder? Ele tem. Ele tem. Amém, irmãos? Porque a Bíblia diz que do nada Deus falou, haja e ouve. Só Deus consegue dizer, pegar algo que não existe, algo imaterial e dizer, haja e ouve. Mas ainda assim é mais fácil pegar o que não existe e fazer existir, irmãos, do que pegar alguém igual eu, igual tu. Uma massa corrompida, uma massa estragada, contaminada, podre pelo pecado. E Ele conseguiu nos transformar em santos, irrepreensíveis, diante de quem? Dele. Amém? Se Efésios diz 1:3 que Ele nos elegeu nele, antes da fundação do... para que nós andássemos diante dele. Amém? Nós somos propósito de Deus. Deus tem um propósito com as nossas vidas, irmãos. E Ele vai empregar todo o poder que for necessário para nos transformar. Creia nisso. Olha quão maravilhoso esse nome é. Mas primeiro de tudo, olha quão poderoso esse nome é. Esse nome não foi frustrado, irmãos. Esse nome foi estabelecido.
para que todo joelho se dobre no céu e se dobre na terra. Glória a Deus. Sim, o Senhor tem nos transformado, e Paulo diz, eu tenho por certo, que aquele que começou a boa, aquele que começou a transformação, a boa obra, ele é poderoso para o quê? Terminar, irmãos. Tu não lê na Bíblia uma obra que o Senhor começou e não terminou? Tem uma. Tu vai dizer, Saul, porque não deu certo. Quem falou que Deus não terminou? Deus falou que tiraria e tirou. Amém? Amém. Não é porque Deus tirou que ele não terminou. Quando ele tira, quando ele desestabelece, ou quando ele voltar, irmãos, e alguns não crerem, muito pelo contrário, ele está cumprindo sim todas as coisas. É impossível que Deus minta, é impossível que Deus volte atrás, meus amados. Aleluia. Vamos começar a crer, irmãos, no poder da regeneração. Nós caminhamos tanto tempo com o Senhor, nós frequentamos tanto tempo um culto, tanto tempo dizemos que somos crentes, evangélicos, seja a sigla que tu quiser usar para se identificar. Cada dia eu tenho gostado mais da sigla de filho. Amém? Porque quando eu me decepcionei com a igreja católica, eu deixei de ser católico. Quando eu me decepcionei com a igreja evangélica, passei por 3, eu deixei de ser evangélico. Eu preciso entender que eu sou filho, para mim não me decepcionar e deixar de ser filho. Senão daqui a pouco eu vou começar a me decepcionar. Amém? Nós temos que parar de andar atrás de movimento, irmãos. E começar a entender que nós somos estabelecidos filhos de Deus. Amém? Cada local, cada região, cada país, cada bairro com as suas diferenças, particularidades. Creio, irmãos, que Deus age aqui e age lá na China. Mas vamos se preocupar em nós. Vamos nos preocupar em nós entender que nós somos filhos. E se somos filhos, somos herdeiros. Herdeiro do que, irmãos? Por aquilo que foi conquistado na cruz. Regeneração. Aleluia. Temos ouvido, irmãos, pensa num povo abençoado, era o povo judeu. Falei isso quinta, sexta, se não me engano. Pensa num povo bom de briga quando obedecia a Deus, o povo judeu. Não perdia uma luta. Criança matava gigante. Davi. Sim, uma criança, 14 anos, provavelmente. Amém? Só que esse povo ainda não tinha algo chamado regeneração. Porque a Bíblia diz, ele veio para os seus. A salvação vem primeiro para os judeus. E porque os seus, na grande maioria, o rejeitaram, isso foi expandido para aquilo que tinha sido profetizado, nós, os gentios, os que não eram da nação de Israel. Amém? Abre junto comigo a Bíblia no livro de Mateus capítulo 23. Mateus 23, um capítulo bem interessante, bem polêmico, mas muito esclarecedor. Achou? Amém. Nós vamos, o certo para contexto era ler ele inteiro. Nós vamos ler do 1 ao 7, do 13 ao 19. Depois eu vou dando os outros. Do 1 ao 7, vamos lá. Então Jesus falou para 2 grupos. Jesus falou para a multidão. E ele também falou para os seus discípulos. Sexta-feira nós ouvimos um pouquinho, né? O que é ser discípulo. Quem não veio, perdeu. Dizendo, mas tem gravado, está acessível, de graça. Hein? É só pedir para o irmão que ele passe. Versículo 2. Dizendo, na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus. Observai, pois, e pratiquem tudo o que eles disserem. Mas não procedam conforme as suas obras, porque eles dizem, mas não praticam. Pois eles atam
eles colocam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com um dedo querem movê-los. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens. Pois eles trazem largos filactérios, eles alargam as franjas das suas vestes. Eles amam os primeiros lugares nas ceias, o destaque, e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças, e os serem chamados pelos homens, mestre, mestre, rabi, rabi. Aleluia! Jesus fala para a multidão, fala para os seus ouvintes, seus discípulos. De qual nacionalidade eram seus discípulos, seus ouvintes? Judeus. Amém? Para que tu entendas, judeus. A ira ainda não tinha sido aplacada. A lei mosaica ainda governava. Por isso que João fala: comecem a produzir obras de arrependimento, porque está chegando o reino dos céus. É chegado o reino dos céus. Nós nos preocupamos em querer entender muito o que é o reino dos céus. Se tu entender quem é o rei, já está bom. Amém? Os fariseus estavam sentados na cadeira de Moisés. A cadeira de Moisés é quem governava a nação, o reino da terra, o reino de Deus na terra. Os filhos de Deus, dizendo assim, ainda carnais, terrenos. E Jesus diz: olha, o que eles falam, vocês podem fazer. Agora, o que eles fazem, vocês não façam. Amém? Porque eles são religiosos. Eles complicam aquilo que já era complicado. E vão criando regras e regras e regras, a quais eles mesmos não cumprem. E é o que nós temos visto, irmãos, pastores, mestres, apóstolos, criando regras. Regras e mais regras, regras e mais regras. Porque o que era para eles fazer, eles não fazem. Aí o fardo que era para eles carregar e expressar, eles colocam nas costas do povo. Amém? Vamos ler mais um pouquinho, versículo 13, 19. E Jesus começa a sentenciar esse tipo de assim ditos homens e mulheres de Deus. E antes que tu diga que tu não és um sacerdote, que tu não és um escriba, que tu não és um fariseu, o que nos caracteriza isso? As nossas características, o nosso comportamento. Eles eram instituídos por homens, pelas suas tribos. Agora a Bíblia diz que Cristo nos fez reis e sacerdotes. Agora nós somos conforme o que Deus quer ou conforme aquilo que nós desejamos? Somos fiéis ou somos hipócritas? Ensinamos e vivemos? Convidamos e dizemos: venha e veja, sendo que nós nunca vimos nada? Hipócritas? Venha e veja. Veja que vai acontecer tal coisa. E às vezes tu acaba falando algo que não vai acontecer porque nem tu não viu. E tu bota um fardo sobre a pessoa. Bota uma expectativa sobre a pessoa que nem tu mesmo alcançasse ainda. E nós nos fazemos religiosos hipócritas. Amém? Queremos dar o que nós não temos, o que nós não fazemos, o que não alcançamos, o que não experimentamos. Nos assentamos na cadeira da graça e achamos que isso é suficiente. E Jesus diz: mas ai de vós, escribas, fariseus, religiosos e hipócritas. Pois que, presta atenção, meu amado, para quem acha que a nossa conduta não será cobrada, exigida, para quem acha, irmãos, que se nós podemos aproximar alguém do Senhor ou afastar alguém do Senhor com as nossas obras, atitudes, muitas vezes de hipocrisia, sabe? Porque quando nós somos sinceros, pelo menos existe um resquício de verdade, e eu creio que a pessoa consegue enxergar aquilo.
Ele se diz filho de Deus, mas ele também reconhece que ele não tem conseguido. Agora o problema é quando a pessoa diz que ela ouve que tu és filho de Deus e ela enxerga. Ela não ouve, ela enxerga que tu não tens sido. Isso se chama hipocrisia. Amém? Ai de vós, hipócritas, porque vocês, os hipócritas, fecham aos homens o quê? O reino dos céus. O governo de Cristo. Amém, irmãos? Se o reino é de Cristo, o governo é de Cristo. E um evangelho hipócrita, um evangelho sem prioridade. Qual é a prioridade do evangelho, meu amado? É a prosperidade? Não, é a cruz. Amém? Busque amar a mensagem da cruz. Se tu for estudar os reformadores, irmãos, os que reformaram, os que se rebelaram contra a mentira, todos eles diziam: eu amo a mensagem da cruz. E sim, até morrer eu irei proclamar. Amém? Vou pegar outras coisas, vou. Mas a mensagem da cruz vai continuar sendo e vai aumentar mais e mais, sendo a prioridade na minha boca. Amém, irmãos? Porque Ele deixou o céu, irmãos, para nos regenerar. Essa tem que ser a prioridade. A prioridade, irmãos, é a mensagem da cruz. E quando nós não entendemos qual é a prioridade, irmãos, nós impedimos que os homens entrem nesse reino, sejam governados pela graça de Cristo. Fechai as portas, pois fechai aos homens o reino dos céus, e nem vocês, nem deixais entrar os que estão entrando. Aleluia. Impedem de entrar quem mesmo? Os fariseus, os religiosos, os escribas, aqueles que andavam, irmãos, com a Bíblia na mão, pregando, nas praças orando, com roupas de crente, porque era a roupa de crente da época. Eles chegavam a alongar as franjas para ficar ainda mais visível, que eles eram doutores da lei, detinham os oráculos de Deus, e andavam com filactérios pendurados, eram caixinhas de couro, a qual continha passagens do Antigo Testamento, até na testa eles penduravam. E assim eles se portavam, não deixando, irmãos, que as pessoas entrassem no reino. E os que estavam entrando desistissem de entrar. Qual reino, irmãos? O reino ao qual Cristo vai vir governar. E através do poder dele, Ele vai nos transformar, sim. Se nós não conseguirmos pegar o nada e transformar um caderno, e tu concordou comigo que muito mais difícil é nos transformar, como é que tu vai se transformar a si mesmo? Não, pastor, eu não quero me transformar a mim mesmo, mas as nossas condutas expressam isso. Nós vamos falar um pouquinho depois sobre isso. Bem, deixa eu ler mais um pouquinho. Ai de vós, irmãos, o ai de vós denota uma coisa. Amém? Tu sabe o que é? Quantas vezes já falou pro teu filho: ai de ti, olha que eu te pegar. Ele não sabe se ele corre ou se ele fica. Quando a minha mãe falava: ai de ti quando eu te pegar. É melhor quando pega na hora, porque quando demora para pegar, tu fica ainda pensando o que vai acontecer contigo. Ai de vós. Irmãos, há regeneração, há perdão, há restauração, mas há acerto de conta e condenação. E sabe, a gente se preocupa com os pecadores que ainda não foram alcançados. Nós deveríamos nos preocupar e tomar o cuidado para não nos tornar hipócritas, porque ai de vós, hipócritas. Pois que,
Vocês devoram a casa das viúvas, sob o pretexto de prolongadas orações. Por isso sofrereis maior rigoroso juízo. Amém? Aqui eu não vou me deter cada versículo, a cada explicação, senão nós vamos chegar onde precisamos. Mas qual era o papel, irmãos, dos líderes de Israel? Era sustentar os órfãos e as viúvas. Mas eles, usando pretextos, desculpas, de longas orações, eles devoravam as casas das viúvas. A Bíblia não explica o que é. Mas provavelmente, em vez de eles levar comida, eles comiam ainda o que elas tinham. Não é o que nós vemos hoje. A Bíblia diz que os líderes devem abençoar o povo, mas é o contrário, é o povo agora que abençoa os líderes. Pretexto não falta. Pretexto não falta. Amém? Agora, palavra e verdade, irmãos, isso falta muito para aprovar essas atitudes. Versículo 15: ai de vós, fariseus, hipócritas, pois que vocês percorrem o mar e a terra para fazer um prosélito. O que é um prosélito? Era um discípulo. Era alguém que não era judeu, de nacionalidade, e eles iam até na África, eles iam para a Ásia, eles iam para o mundo da época, para fazer um convertido. Ai de vós, hipócritas, que vão longe, e depois de terem feitos, os fazem filhos do inferno 2 vezes mais. Se tu quiser dar aleluia, pode dar, irmãos. Deus seja louvado pelo zelo e o amor que o Senhor tem com as nossas vidas, irmãos. Pelo acesso ilimitado que o Senhor tem nos dado da verdade. Amém, irmãos? Vai chegar na parte da bênção, fica tranquilo. Vai sair do ai de vós. Mas ai de vós, sabe, irmãos, a prioridade, a tua prioridade, é aí que eu quero chegar, existe uma prioridade. No finalzinho aqui, Jesus vai falar, olha, façam isso, mas não deixem de fazer aquilo. Mas Jesus estabelece uma prioridade. Às vezes tu empenha todo o teu fôlego, teu ânimo, teu dinheiro, tua disposição para ir fazer discípulos, trazer as pessoas para a igreja, para o culto, para o nosso meio. Aí quando tu consegue, por causa das tuas atitudes de hipocrisia, fazem elas 2 vezes mais filhas do... ai de vós, ai de mim. Se assim procedermos, irmãos. Isso era naquela época. Irmãos, a história ela não vai assim, a história fica assim, ó. A história não é linear, ela é circular. Leia a Bíblia. Amém? Muda os ciclos, muda os personagens, muda a estação. Que estação nós estamos? O verão. E março vai começar o quê? Não é o carnaval, o outono. Ninguém falou carnaval, né? Eu estou doido. Vai entrar o outono. Depois que sair o outono, vai entrar o verão? Ainda não, vai entrar o inverno. Depois vem a primavera. E depois volta o verão de novo para tu reclamar. Junto comigo. Amém, irmãos? Deus trabalha na criação, irmãos, de uma forma circular. Porque senão o apóstolo Paulo não diria: tudo que foi escrito para o nosso ensino foi? Presta atenção. O que aconteceu com eles, acontecerá com vocês. O que eles fizeram de errado, vocês não façam. Olhe para os heróis da fé. Copie os heróis da fé, a paciência deles, a atitude, o comportamento deles. Amém, irmãos? Amém. Sim, nós podemos sim ir fazer discípulo. E quando nós trazemos, irmãos, nós tornamos eles 2 vezes mais servos do inferno. Jesus falou que eles não deveriam ir fazer discípulos? Não falou isso. Agora o Senhor diz que eles primeiro deveriam ser discípulos.
De quem? De Jesus? Ainda não, de Moisés. Porque nos é cobrado o que nos foi oferecido. Amém? Porque quando Jesus chama eles de filhos do diabo, eles falaram, nós não somos filhos do diabo. Nós não somos filhos de meretriz. Eles insinuam que Jesus era filho de meretriz, de prostituição. Porque eles não conheciam o poder de Deus. Eles não entendiam que uma virgem poderia dar à luz se fosse o poder de Deus nela. Então eles diziam que Jesus era filho de prostituição. Eles falam, nós não. Nós temos por pai quem? Quem? Abraão. E Jesus diz, olha, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês teriam as obras dele? Era só isso que seria exigido de vocês. Mas vocês não são. Eles são o quê? Hipócritas. Inverte a ordem das coisas. Inverte a prioridade. Mais um pouquinho. Ai de vós, condutores de cegos. Pois que vocês dizem, qualquer que jurar pelo templo, isso não é nada. Mas o que jurar pelo ouro do templo, esse tem que cumprir a promessa. Amém, irmãos? A inversão de valores. E daí Jesus pergunta, quem é maior, o templo, o de Salomão, ou o ouro que era oferecido lá? Amém? Agora eu te pergunto, quem é maior? A cruz ou a novena? A cruz ou o sal grosso? Eu comecei com a igreja católica, mas já sei dela. Só fiquei com a novena. Já estamos nos evangélicos, nos crentes. O que é maior, a cruz ou 7 quinta-feira? Se tu crer na cruz, eu não sei se vai dar certo. Agora, se tu vir 7 quinta-feira da vitória, a vitória será tua. Hipócritas. Não entram, não deixam entrar e tiram os que estão entrando. Amém? Cuidado no que tu crê e no que tu tens passado para frente. Assim como o ouro oferecido no templo de Salomão não era maior que o templo, irmãos. Nada é maior do que a cruz. O que vai restaurar o teu casamento, o que vai transformar a tua vida, o que vai fazer com que tu deixe de ser caloteiro e consiga pagar as tuas contas em dias. O que vai fazer com que tu não mendigue o pão, irmãos, não é o dízimo, não é as ofertas, irmãos. É a cruz. É ser nova criatura, é ser transformada, é estar debaixo do poder. Amém? A saber que existem prioridades. Hipócritas. Cego, condutores de cego, ambos cairão no buraco, no abismo, no inferno, no Hades. E por final no lago de fogo. Veja que tudo isso está condicionado a buraco, lago, inferno, abismo. Amém, irmãos? Versículo. Vamos pular. Jesus continua falando sobre essa troca de inversão. Dizendo que coisas que Deus estabeleceu como maior, vem os religiosos e diz que não, o maior é o outro. Sabe? Tu não precisa ter compromisso com a cruz. Tu tem que ter compromisso com a denominação. Não, tu tem que ter compromisso com a cruz. Amém? Tu não tem que ter compromisso, irmãos, com denominação. Tu tem que ter compromisso com a cruz. Tu não tem que vir aqui todo domingo porque tu tens compromisso comigo ou com algum irmão. Tu tens que ter compromisso com a cruz. Se tu tiver compromisso com a cruz, tu vai entender que sim, tu és muito útil no corpo. Que a tua boca não pode declarar que tu não és parte do corpo. E sendo parte do corpo, tu és indispensável no corpo. Amém? Então tu não tens que vir na intercessão porque tu tens compromisso com o louvor. Tu tens que vir porque tu tens compromisso com a cruz. Eu não tenho que vir na intercessão porque eu tenho que pregar. Ou porque eu sou pastor. Eu tenho que vir porque eu tenho um compromisso com a cruz. Amém? É a cruz, é pela cruz, irmãos. É isso que faz com que eu seja devedor. Paulo disse, um morreu, todos morremos. E nos tornamos devedores a Cristo, não mais a carne. Para servir a carne. Amém?
Mas só debaixo desse poder, irmãos, nós podemos usufruir dessas coisas. Versículo 23 e 24. A única passagem no, entre aspas, Novo Testamento, porque conhecimento nunca é demais, isso aqui não é Novo Testamento, isso aqui é Velho. Até porque Paulo nunca falou de novo e de velho. Paulo nunca leu uma Bíblia que é a nossa dividida por números e nomes e versículos e capítulos. Sim, os capítulos e versículos nos ajudam, sim ou não? Mas muitas vezes nos atrapalham. Por quê? Porque tu vem, eu vou ler o capítulo 24. Tu nunca diz assim, eu vou ler o capítulo 23, da metade de Mateus até o 25. Tu começa de um e termina num. Só que às vezes o assunto já começou no outro e vai terminar só no outro. Ele tira de contexto muitas e muitas vezes. Aí os evangélicos pegam só essas duas passagens no que eles dizem que é o Novo Testamento, que não é. Porque no Novo não tem uma passagem falando de dízimo. Ah, perdão, tem. Em Hebreus, dizendo que não deve dar. Dizendo que só um povo e só uma tribo desse povo era digna, segundo a ordem da lei, de receber dízimo dos seus irmãos. E só podia ser levado em um lugar, na casa do tesouro. Aqui está destruída faz 2000 anos, quase. Hein? E lá tem um templo, uma mesquita dos muçulmanos. Vai lá, chega, eles deviam chegar lá e dizer, ó, viemos entregar o dízimo. O teu dinheiro eles iam queimar e tu seria decapitado. Né? Os evangélicos deviam levar o dízimo na casa do tesouro. O terreno está lá, não tem o tempo, mas já serve. Vai lá na mesquita muçulmana, já vem trazer o dízimo cristão. Eles não iam aceitar o teu dinheiro e iam te matar. Hipócritas. Aí pega essa passagem aqui, aí Jesus diz, ai de vós, fariseus, escribas, hipócritas, porque vocês dão o quê? Tá vendo, pastor? Tem que dar o dízimo. Eu acho que tu entendeu. Que dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, e desprezais, estamos entrando na palavra, e vocês desprezam o quê? O mais importante da graça. E fez silêncio no céu por meia hora. E desprezais o mais importante da? Ah, da lei. O pastor se enganou. Lei. Sabe, irmãos, tem coisas que a gente lê, e daqui a pouco a gente lê e fica tão claro. Ficou claro, né? Jesus falou, hipócritas, vocês dão o dízimo de tudo, até do que não precisava dar. Do endro, do cominho, da hortelã, o pezinho de hortelã, vai lá e tira 10% e leva. Mas vocês não cumprem o mais importante da lei. Nós vamos descobrir nessa noite, se der tempo, irmãos, qual é o mais importante da graça. Aleluia. Muitos de nós nunca entendemos, outros entenderam e não querem obedecer. Existia prioridade na lei, existe prioridade na graça. A prioridade não te livra do restante. Amém? A prioridade não te livra do restante. Só a prioridade é aquilo onde tu tens que empenhar mais esforço. Glória a Deus. Ai de vós, porque vocês desprezam, vocês não cumprem o mais importante da lei. Olha os itens que eram os mais importantes da lei. O juízo. Amém? O juízo. Que juízo, pastor? O Jean furava os olhos do Rodrigo. Daí os dois vinham diante de mim. O fariseu, o doutor da lei. Eu ia ter que julgar essa questão. O Jean furou os olhos do Rodrigo. Aí o Jean chegava lá de lado, olha. Aí o Jean me passava um suborno. Ou então o Jean me lembrava de algum favor que ele tinha feito para mim. E o Jean dizia, olha só essa oferta.
10% tu poderás dizimar. O que eu tenho para te oferecer vai te render glória, aplauso, honra. E esses fariseus, esses religiosos, eles despediam os dois, sem operar a justiça, o juízo que a lei determinava. Ah, pastor, furar os olhos foi Deus que mandou, não fui eu. Lei levita, olho por olho. Graças a Deus que somos graças a Deus que somos do quê? Agora Jesus não manda mais arrancar o outro olho, ele manda tu arrancar o teu, se ele te faz pecar. Ouvisse o que foi dito aos antigos? Eu digo a vocês, porque é chegado o reino dos céus, mudou o governo. Se o teu olho te faz pecar, arranca ele fora. Porque é melhor entrar no céu com um olho do que ir para o inferno com os dois. Irmãos, por favor, se tu tens olhado que não é para olhar, não arranca teu olho com a faca. Vai na raiz do problema. Antes de chegar no olho, nasceu no coração. Também não arranca o teu coração, não. Você vai morrer sem se arrepender. Amém, irmãos? Está falando de emoções, de sentimentos, de desejos, de amor. Eles negavam o juízo. Eles negavam a misericórdia. Misericórdia para com quem? Com os pecadores? Eles podiam ter misericórdia dos pecadores? Sim ou não? Não. O pecador tinha que cumprir o que dizia a lei. Às vezes morria, às vezes era uma oferta, o que fosse. Com quem eles tinham que exercer misericórdia? Com os órfãos e com as viúvas. Órfãos e viúvas na nação de Israel, eles eram ajudados? Não, eles eram sustentados. Não era ajuda. Não era migalha. Não era cesta básica, eles eram sustentados. Porque eles eram os necessitados da nação. Mulher não trabalhava e órfão não tinha ninguém por eles. Nós vemos que eles devoravam as casas. Amém? O dinheiro era para fazer outras coisas, menos para exercer misericórdia. A lei pedia o dízimo, pedia, mas também pedia o quê? A misericórdia. O dinheiro, irmãos, não era para ser dado para Deus, era para exercer misericórdia. E eles negavam. Veja a inversão de valores. Davam dízimo, mas não empregavam no que era para ser empregado. Hipócritas. E eles também, irmãos, negavam o quê? A fé. Veja a prioridade que o Senhor estabelece já na lei: juízo, misericórdia e a fé. Mas, pastor, como fé? Se a cruz ainda não estava pronta. Leia Hebreus. Todos os que eram da lei, sim, eram da lei, morreram sem ver, porque algo melhor estava proposto ao nosso respeito. Mas todos morreram o quê? Amém? A promessa de Isaías estava diante deles. A promessa descrita nos Salmos estava diante deles. E eles negaram o mais importante da lei, a fé. A lei tem a ver com fé? Tem. Sim ou não? Jesus falou, olha, a lei e os profetas testificam de mim. A lei e os profetas dizem que todos foram destituídos, reprovados, e não há um só que consiga. Então vocês tenham fé que vai nascer aquele que vai pisar na cabeça da serpente. Tenham fé que o Messias, que se chama Cristo, quando ele vir, ele vos ensinará todas as coisas. Tenham fé. E eles negavam a lei, o principal da lei. Amém, irmãos? Então qual é o principal da graça? Alguns acham que é vir no culto. Sim. Eu também fico assim um pouco frustrado, triste, sei lá, qual é a palavra. Porque semana passada tinha umas 50 pessoas, hoje tem umas 20, 25. Aí daqui a pouco, semana que vem, tem uns 50. Por favor, irmãos, eu não estou criticando quem falta no culto. Muito pelo contrário.
Amém? Porque não é a prioridade vir no culto. Mas se tu entender qual é a prioridade, vai ser difícil tu faltar. Vai faltar quando tu receber uma visita de muito longe e alguém mandar embora, se tu não conseguir convencer a trazer junto. Ou tu vai estar trabalhando, ou tu vai estar enfermo numa cama. Mas se não, meu amado, tu vai vir. Tu não vai trocar por prazer, por lazer. Tu não vai trocar por cansaço, por filme, por Faustão, por jogo de futebol. Quantas vezes, irmãos, eu trocava um culto para ficar vendo o Flamengo? E o pior de tudo, que geralmente ele perdia. E eu insisti. Irmãos, mas ainda que ele ganhasse, o irmão rico só porque ele é gremista, o Grêmio ganha bastante. Ainda que ele ganhasse, não vale a pena. Ah, pastor, isso é ser religioso. Depende, talvez sim. Talvez sim. Sim, é isso que eu estou expondo. Sim, eu sei que muitos vêm, mas não queria ter vindo. Aí isso te faz um religioso. Ah, mas se eu não for hoje, o pastor vai ver e eu já sou crente há tanto tempo. E eu estou no louvor. Irmãos, coloque uma meta. Tua meta não é vir no culto, tua meta é outra, tu vai descobrir. Amém? Amém? Porque se eles entendessem a misericórdia, eles deixariam de dizimar, Rodrigo? Não deixariam, porque a misericórdia tinha que ser exercida sobre os órfãos e as viúvas de Israel. Simples. Agora não é a nossa prioridade. Não adianta andar a semana inteira de qualquer jeito, a semana inteira, irmãos, não cultuar o Senhor. Aí tu vai se preparando a semana inteira para cultuar o Senhor no domingo. Amém? Pense em qualquer outra coisa que as tuas mãos têm feito, que tu tens feito, mas não tem sido recebido mediante a graça, como prioritário. Amém? Atos capítulo 17. Atos 17. Não precisa voltar, fica aí. Eu vou ler só o último versículo aqui do Mateus, capítulo 23, 33, para ficar registrado. Jesus fala: serpentes, raça de... como escapareis da condenação do inferno? Jesus é bom. Jesus é bom ou não é bom? Jesus fala: raça de víboras, como escaparão da condenação do inferno? Jesus faz uma pergunta, irmãos, esperando uma resposta? Não, ele queria ouvir outra pergunta. Diga tu que és mestre, e nós ouviremos. Sabe o que Jesus responderia para eles, irmãos? Como é que eles escapariam da condenação do inferno? A prioridade, que é a prioridade na graça, uma só. Quem quer? Jesus ia falar: tenha tal atitude. Qual? Tem certeza? Não é o amor? Alguém acha que é o amor? Não. Não? Ninguém. Alguém acha que é a fé? Alguém acha que é arrepender-vos? Levanta a mão se alguém acha que é arrepender-vos. Glória a Deus. Não, só estou dando glória a Deus. Não estou concordando com ninguém. Glória a Deus, aleluia. Jesus responderia: arrependei-vos. Irmãos, arrependei-vos, irmãos. É a prioridade para aquele a qual tem ouvido a mensagem da cruz. E a fé, pastor? A fé está em segundo. E o amor, pastor? Mas o amor é a marca do cristão. Ele é a marca do cristão, ele é o terceiro. Porque a obra do amor é a manifestação da minha fé. E a minha fé foi alcançada no arrependimento. Eu quero nessa noite, dá uma glória a Deus comigo. Eu quero nessa noite falar de algumas características de alguém que tem esse verdadeiro arrependimento. Eu não estou falando, meu amado, de tu xingar alguém no trânsito de uma forma isolada e se arrepender. Ai, me arrependi disso. Isso entra no arrependimento.
Amém? Na amplitude, irmãos, do que é ser alguém que se coloca diante de Deus como alguém que é arrependido. Jesus diria: arrependei-vos. Depois vai brotar fé no coração de vocês. Depois brotará o amor no coração de vocês. Depois brotará a fidelidade. Depois vocês vão ter vontade de estar juntos. Vão ter vontade de falar as mesmas coisas. Atos 17. Quem está entendendo diz amém. Amém. Glória a Deus. Atos 17. Versículo 30. O apóstolo Paulo declarou, e Lucas escreveu o livro de Atos, está escrito: mas Deus, não tendo em conta, em consideração, os tempos da ignorância. O que é ignorância? A gente acha que ignorante é alguém que é mal educado. Isso é ser mal educado, grosso. Ignorante é falta de conhecimento. Amém? Falta de conhecimento. Então, pior do que ser mal educado, nós vamos ser ignorantes. Deus não leva em consideração os tempos da ignorância. Mas Ele anuncia agora. A quem? A todos os homens, em todo lugar, que eles creiam, que eles se arrependam. Portanto, tem determinado um dia. Tu já ouviu falar? Quando vai ser? Não sei. Eu sei que vai ser um dia. O dia do juízo. Amém? O dia da ira. Ele determinou, irmãos, um dia em que com justiça, Ele há de julgar o mundo. Não vai ter advogado para te salvar, irmãos, se tu for injusto aos olhos dele. Ele vai julgar com justiça. Ninguém convencerá ele do contrário da sua sentença. Um dia para julgar com justiça o mundo, através do varão, do homem que Deus destinou. E disto Ele deu certeza a todos, ressuscitando Ele dos mortos. Amém? Amém? Amém. Ressuscitando Ele dos mortos, Deus confirmou: não há salvação senão em Cristo Jesus. Amém? Aquele que se fez homem e substituiu o pecado, Cristo Jesus. Essa mensagem, irmãos, essa é a primeira mensagem. Mas, pastor, eu já ouvi tantas mensagens, o senhor está atrasado. Irmãos, ouvir não é obedecer. E é impressionante que às vezes aqueles que já entenderam e já estão praticando são aqueles que mais se comovem e dizem: ai, Senhor, me dá força para conseguir. E aqueles que ainda não começaram são aqueles que dizem: eu já sabia. Se sair da tua boca, eu já sabia com muita convicção. Acende o alerta. Acende o alerta. Amém, irmãos? O orgulho, a soberba, ela precede a vitória? O provérbio diz que o orgulho precede a queda. O que precede? Vem antes. Cuidado, antes da queda vem o orgulho. Creia que tu estás ouvindo o que tu precisava ouvir nessa noite. Eu estou ouvindo. Sim, irmãos, está ecoando sim no meu espírito essa palavra. Esse arrepender aqui, irmãos, ele é permanente. A fé tem que ser permanente. Depois que eu creio, eu posso deixar de crer? Não. Depois que eu amo, como Cristo me amou, eu posso deixar de amar? Então como eu posso deixar de me arrepender? Por que eu posso me esquecer de quem eu era? Nem. Arrependei-vos. Essa tem que ser a prioridade. E muitas vezes, muitos de nós, essa congregação, não vou sair daqui, essa congregação se conduz fora da prioridade, querendo fazer tantas outras coisas e negando o principal: arrependendo-se. 2 Coríntios
2 Coríntios capítulo 5. Veja que nós estamos no Novo Testamento, Nova Aliança, relatos do Novo Testamento. Amém? Amém. Saímos do que era mais importante para a lei, estamos no que é mais importante na graça. O mais importante é o que vem em primeiro. O primeiro é o segundo? O 15º? Não. Mas ele é o primeiro. 2 Coríntios 5:11. Assim que, para tu entender, Paulo está dizendo, ele começa no capítulo 5 falando do conflito dele, do quanto nós sofremos, o quanto ele sofria no corpo. Ele dizia, quando eu sair desse corpo, meu espírito, quando a minha alma sair desse corpo, eu vou ser revestido de um novo corpo. Isso é glorioso. Contudo que eu esteja vestido e não despido, santidade. Mas ele fala, enquanto eu estou nesse corpo, eu sou filho. E filho tem missão. Filho obedece. Filho representa. Amém, irmãos? Amém? Tá lá a galerinha lá. Tá lá a galerinha de criança. Todo mundo aprontou. Com quem tu briga mais? Com quem? E o que o filho diz? Ah, foi todo mundo. E o que ele diz para ele? Tu é meu filho. Ah, mas eu não quero saber do outro. Tu é meu filho. Tu me honras e tu me desonras. Eu tenho passado princípios para ti. Eu não sei do pai dele. Não é assim, irmãos. Queremos ver o nosso pai, mas não queremos ser filhos. Então Paulo diz, olha, desejo habitar no outro corpo celeste. Contudo, enquanto eu estiver nesse, eu cumprirei aquilo para o qual eu fui chamado. Amém? Assim sabendo, acompanha comigo se quiser. Assim sabendo que tem algo sobre nós, assim sabendo do que, irmãos? O temor, o respeito, a reverência, que se deve a quem? Ao pastor? Ao Senhor, ao Senhor, aquele que regenerou, aquele que exerceu todo o poder que foi necessário para transformar Paulo no caminho para Damasco. Amém? Eu não sei, irmão, se tu ainda está no caminho ou se tu já fosse alcançado pelo arrependimento. Aonde Paulo alcançou o arrependimento? No caminho para Damasco. Ele estava indo fazer algo. E ele terminou fazendo algo totalmente diferente. Ele foi prender cristão. E ele terminou ganhando, fazendo cristão, discípulo. Ele foi matar cristão, irmãos. Amém? E ele se colocou à disposição para morrer por aqueles que ele queria matar. Ele se arrependeu. E continuou se arrependendo. E continuou se arrependendo, se arrependendo, se arrependendo. Amém, irmãos? Continuou declarando, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa condenação? Quem me livrará desse mal que habita em mim? Cristo Jesus. Sabendo o temor que se deve ao Senhor, Paulo diz, persuadimos a quem? Os homens a fé. Persuadir quer dizer, ele está tentando convencer a pessoa a crer em algo, a obedecer a algo, a cumprir algo. A fé. Calma aí. Ao quê? A fé. Na nossa consciência sejamos também manifestos. Versículo 14. Porque o amor de Cristo. No que consiste o amor de Cristo? Na cruz. Porque o amor de Cristo nos constrange, nos obriga, nos deixa sem opção, nos coloca na parede. É isso que é se sentir constrangido. Se o amor de Cristo não te constrange, não é o amor de Cristo que te foi revelado. É o amor evangélico. É o amor dos benefícios do Evangelho.
O amor de Cristo, a palavra aqui empregada, irmãos, ela é constranger. Tu já se sentiu constrangido? Tu vai saber o que está dizendo aqui. Tu não queria fazer. Tu não queria receber aquela pessoa, mas tu fica tão constrangido que tu recebe. O amor de Cristo nos constrange. Amém? Julgando nós, entendendo nós, assim, que se um morreu por todos, todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si, mas que vivam para aqueles por qual ele morreu e ressuscitou. Assim que daqui em diante a ninguém conheçamos segundo a carne, e a ninguém que também tenhamos, ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, na figura humana. Contudo, agora já não conhecemos ele deste modo. Versículo 17. Esse é conhecido no meio dos crentes. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. E tudo isso que nos é exigido, tudo isso que nos é proposto, irmãos, tudo isso vem de quem? Provém de Deus. É difícil para nós, mas aquilo que Pedro falou, Senhor, quem vai se salvar? Porque Pedro achava que era por obras, ele ainda não estava entendendo totalmente. Jesus reprovou o jovem rico. E ele fala, quem poderá nos salvar agora? Se o rico não se salva fazendo boas obras. Jesus falou, aquilo que era impossível aos homens não é impossível a... Irmãos, transformação de caráter, de mente, de atitude, de comportamento é possível, porque tudo isso provém de aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficaram para trás e eis que tudo se fez novo, irmãos. Então Paulo quer persuadir os homens ao que, Rodrigo? À fé. Ele quer levar os homens à fé. Mas como é que eu chego na fé, meus amados? Através do arrependimento. Deixando as coisas velhas para trás e desejando as novas coisas. Reconhecendo que as velhas coisas, por melhor que pudesse ser, são velhas. Já não pertence mais a quem está em Cristo. Arrependimento. Tudo isso provém de Deus que nos reconciliou. Deus é maravilhoso, irmãos. Deus nos reconciliou consigo mesmo. Através de Jesus Cristo. E Ele nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que, diz Paulo, somos embaixadores, representantes da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Amém, irmãos? Deus se reconciliou com o mundo. Já não há mais impeditivo para que o mundo seja aceito, meu amado. Não confunda. Sabe, se a gente parar, mas está vendo? Deus se reconciliou com o mundo. Paulo diz sim, em Cristo a ira foi aplacada. Há perdão para os pecados agora. Deus estava reconciliando o mundo consigo mesmo. Mas agora o mundo tem que se reconciliar com Deus. Através do arrependimento. Paulo diz, olha, Cristo me reconciliou com Ele e agora está me usando para reconciliar outros. Ele me fez embaixador. Através de mim, é como se Deus estivesse rogando. Quando eu peço, quando eu prego, é Deus pregando, é Deus pedindo, convidando. Mas está escrito aqui, rogando que os homens se reconciliem com Deus. O que eu preciso fazer? Se arrepender. É de graça. Aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus.
Glória a Deus, irmãos. Eu não vou continuar, porque não vai dar para terminar. Semana que vem, irmãos, nós vamos falar das características que tem um arrependido. Amém? Glória a Deus, irmãos. Mas vai embora crendo numa coisa, irmãos. O arrependimento não acontece somente na mente. O arrependimento tem que ser orgânico. O arrependimento tem que envolver todo o teu organismo. Glória a Deus. O arrependimento, irmãos, eu vou passar os itens para ti. As características que nós vamos falar semana que vem, irmãos. Tem que haver metanoia, mudança da mente. E tu vai ver que essa mudança da mente, irmãos, ela se refere a 3 itens. Amém? Tem que haver, irmãos, quebrantamento. Vai embora curioso, semana que vem tu vai aprender o que é quebrantamento. Quebrantamento é chorar? Também. Eu vou te fazer uma pergunta. Vai embora com ela. Qual foi a última vez que tu chorou por causa do teu pecado que tu não consegue abandonar? Amém? O problema não é quando nós pecamos. O problema é quando nós não choramos, estamos pecando. Porque não há arrependimento, não há quebrantamento. Uma outra característica é ter consciência do próprio pecado, admitir esse próprio pecado. Uma outra característica, irmãos, é a confissão verbal. Eu tenho que confessar? Tenho. Vai aprender como, para quem e quando. Mas tem que haver, irmãos, confissão verbal. 1 João trata disso, Tiago trata disso, confessar as vossas culpas uns aos outros. Amém? Confissão verbal. Abandono da prática. Voltar-se a Deus, não é? Ainda obedecer a Deus. Abandonar as práticas e se voltar para Deus. Perder a confiança nas obras. Sabe as obras? Perder a confiança. Eu vou no culto. Esquece, irmão, que tu é bom porque tu vem no culto. Tu precisa se arrepender e continuar vindo no culto. O culto é o exemplo que eu estou dando. Esquece as ofertas que tu dá. Que o teu irmão não dá, mas tu dá. Ainda bem que tu dá. Esquece isso, irmão. Tem que se arrepender. Nascer de novo. Tem que vai ofertar mais ainda. Tu vai entender ainda mais o propósito. E a última característica, irmãos, aí sim, a obediência a Deus. Aleluia.